Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez no domingo, dia do Senhor. E hoje um domingo muito especial, a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Nós estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, considerados como colunas da igreja, nos ajudam a compreender na fé a unidade na missão evangelizadora da igreja, confiada aos apóstolos de ontem e de hoje. Mais uma vez, nos deparamos com o apóstolo Pedro, que reconheceu Jesus como o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o que o levará a identificar sua vida com a vida dele, como verdadeiro discípulo missionário. Foi lá no território pagão de Cesareia de Filipe, longe de Jerusalém, centro do poder político, econômico, ideológico, é que Jesus é reconhecido como Messias. Não pelo povo, mas por seus discípulos. E é Simão quem faz a afirmação, movido por Deus, pelo Espírito de Deus, e não por sua condição humana ou por aquilo que ele ouviu dizer. É, portanto, a partir da afirmação de Jesus como Messias, que Pedro começará a ser chamado de pedra, sobre a qual será edificada a igreja de Jesus, cujas portas do inferno não poderão vencer. É ele, Pedro, quem irá à frente como servidor exemplar do reino, liderando a comunidade, igreja, com o poder de ligar e desligar. Com certeza, nós podemos dizer que a festa de São Pedro e de São Paulo, apóstolos, é a festa de toda a igreja, é a festa de cada um de nós. Nossa igreja é apostólica, quer dizer, nós participamos em virtude do nosso batismo, desse apostolado. Ser apóstolo de Jesus
estar com Jesus, ser discípulo de Jesus, missionário dele, é a nossa vocação. É a vocação de toda a igreja. Jesus confiou, é claro, a grande responsabilidade da liderança da igreja a Pedro. Não só a pessoa de Pedro, mas Pedro com os seus pares, Pedro com os seus amigos, não é? É Pedro que, com certeza, em nome dos seus companheiros, confessa Jesus como Messias. E nós podemos perguntar, qual é a função de Pedro? Qual é a função da sua liderança? Em primeiro lugar, conservar, em meio aos conflitos decorrentes da prática da justiça, a firme convicção de que o projeto de Deus irá triunfar. O poder da morte, portanto, a mentira, a injustiça não poderão vencer. A primeira função do líder, portanto, é manter de pé a esperança da comunidade, a esperança da igreja que inaugura o reino. E isso, evidentemente, irmãos e irmãs, não se faz com boas intenções, apenas com palavras, é claro. É mediante um processo contínuo de conversão, confissão, testemunho de que a salvação é obra de Deus, ela vem de Deus. E assim, o ligar e o desligar, da qual fala o Evangelho, estão unidos ao pleno testemunho cristão. A comunidade não é detentora, proprietária de poder algum. É sempre Jesus que constrói e dá do que é seu à comunidade. A comunidade administra, portanto, o poder que lhe é dado a partir do testemunho de Jesus, que ela vive e anuncia. As chaves de que fala ainda o Evangelho, mais uma vez, se referem ao dever de toda a comunidade, de toda a igreja, administrar com sabedoria tudo o que recebeu do seu Senhor. Nada pode ser negligenciado. Com a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, celebramos o dia do Papa. O Papa continua a missão de Pedro. O Papa vai à frente hoje com os bispos, com os presbíteros, e a missão dele é reunir toda a comunidade para a missão, manter viva a fidelidade a Jesus Cristo, fazer com que toda a igreja seja uma igreja realmente que anuncia Jesus, uma igreja que chega aos confins do mundo, levando sempre a vida, a justiça, a misericórdia, a alegria, a paz. Que bom termos um líder como o Papa Francisco, tão querido entre nós, tão querido de toda a humanidade, que vai sempre em frente, reunindo outras lideranças cristãs, homens e mulheres de boa vontade no mundo inteiro, para que a paz que só Deus pode dar, aconteça. Então, o seu governo é governo cujo poder se expressa no serviço à humanidade, construindo a paz, acreditando sempre nessa paz. Hoje nós queremos ainda rezar por tantas outras igrejas, irmãs nossas, seus pastores, para que juntos, embora por caminhos diferentes, anunciemos a mensagem de Jesus, que é sempre mensagem de libertação e de salvação. Caminhemos com Ele, aquele que morreu para reunir toda a humanidade, reconciliá-la, e ressuscitado está presente. Confessemos com Pedro, com Paulo, com toda a igreja, com todas as igrejas cristãs,
Jesus Cristo, o nosso Salvador. Rezemos carinhosamente pelo Papa Francisco, para que seja sempre fiel e não desanime, não obstante as dificuldades, os desafios próprios da missão. Eu quero encerrar a minha homilia, a minha mensagem, convidando toda a cidade de Bragança, toda a região, para a festa de Santa Paulina. Santa Paulina, que viveu aqui em Bragança Paulista. A festa será no dia 9 de julho. Nós vamos sair em procissão às 3 horas da tarde, aqui do pátio da Santa Casa, rumo ao Asilo São Vicente de Paulo. E lá rezaremos a nossa Eucaristia, a nossa ação de graças, então, na memória de Santa Paulina. Todos estão convidados. E sobre todos, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.